Olá a todos vocês, é muito bom reencontrá-los. No encontro anterior, falamos sobre o poema, sobre sua estrutura, no que diz respeito à contagem silábica dos versos. No encontro de hoje, vamos retomar um pouco da estrutura do poema, pensando na estratégia que o poeta usa para conferir musicalidade, para conferir ritmo, para que seu poema se expresse da melhor maneira, de uma forma mais poética. Se retomarmos a historiografia da literatura, a teoria da literatura, vamos observar que a literatura, por muito tempo, foi subdividida em três grandes gêneros. O gênero dramático, no qual se enquadram textos voltados para o teatro. O gênero lírico, que é o que nos interessa aqui, no qual se enquadra os poemas de tom lírico. E o gênero épico, romances, poemas épicos também. Mas eu digo isso para observarmos que o que nos interessa é o gênero lírico. E de onde vem essa palavra lírica? Lírica. O poema, em sua origem, foi construído nos primórdios para ser acompanhado por um instrumento chamado lira, que era feito de vísceras, que era como se fosse cordas, e o poema se escrevia para ser acompanhado por esse instrumento. Então, há na origem da poesia essa tônica musical, essa tônica rítmica, já que era quase que cantada e acompanhada por esse instrumento. Observando esses fatores de ritmo e de música, há algumas estratégias que o poeta pode usar para que seu poema consiga ter esse tom rítmico, esse tom harmônico no sentido da musicalidade. Então, agora, vamos observar essas questões. No encontro anterior, vimos que a contagem silábica do verso confere um ritmo àquele verso, ou seja, se há um padrão na quantidade de sílabas de um poema, há um ritmo naquele poema. E para conferir ritmo ao poema, há outras estratégias, como a marcação da sílaba tônica sempre em uma determinada posição. E agora vamos ver um exemplo que fica bastante evidente isso. Esse é um poema de Antônio Carlos Barreto, intitulado Agalopado. Sou mais que as manadas ao som do chocalho, esteira de prata nas larvas de fogo, transtornos de outono buscando agasalho, espadas, mugidos, relógios agouros. O fogo dos ventos soprando do norte, a noite azulada tangendo os abismos, na dança da flecha se vão os aforismos, paisagens, caminhos, sertões um galope. Lonjuras, espinhos, mais um retirante, que pasme a cidade ante o vôo do condor, e a orquestra afinada dos ventos uivantes, no entulho da morte, no sonho de amor. Não morro no inferno traçado por Dante, porque codifico a loucura que sou. Existe no verso sílabas tônicas e atônicas, ou seja, sílabas mais fortes e sílabas menos fortes. As sílabas que são mais fortes, que são tônicas, estão marcadas em negrito e vocês podem observar. O poeta que escreveu esse poema prezou por uma formalidade no que diz respeito ao local onde as sílabas tônicas estão no poema. Ou seja, há uma sistematicidade de onde as sílabas tônicas estão no verso. Vejam, sempre a segunda sílaba do poema é tônica. E depois a quinta sílaba. E depois a 11ª. Claro que a depender do verso pode ter uma pequena variação, mas a grosso modo é isso que se configura. Então, ter escolhido as palavras de modo que a sílaba tônica sempre caísse nessa posição, conferia um ritmo que o próprio título do poema já nos apresenta, que é agalopado. Pode-se perceber na leitura que parece bastante o tom de voz que usamos, a forma com que lemos o poema, parece bastante com o galope de um cavalo numa pista lisa. Ou seja, então agalopado diz respeito também a esse ritmo que o poeta usou para conferir
musicalidade para conferir ritmo ao poema. No poema anterior, o poeta articulou o verso de modo a possuir 11 sílabas poéticas e as sílabas tônicas caíram em geral na segunda, na quinta e na 11ª sílaba do verso. Então isso conferiu um ritmo. E seguindo esse caminho, eu escrevi um poema que também tem a mesma métrica e tem a mesma marcação das sílabas tônicas. Percebam que há também esse ritmo. O meu é intitulado Concerto a Galope. A busca do sonho secreta loucura, o medo dos homens e seu misticismo, enfrentam a morte com toda bravura, correndo, lutando na caça do abismo. Nos olhos da noite faróis da procura, descubro na morte o mais belo lirismo, coberto do sangue da virgem mais pura, me banho e proclamo um assaz saudosismo. Cavalgo nos livros sem medo e censura, corcel dos mistérios sem um aforismo, sentindo na face completa ternura, o sopro dos ventos tal como o batismo, tocando no corpo desperta a fissura, emerge desejos do vil ceticismo. Então esse é um exemplo desse tipo de marcação de sílabas tônicas e de contagem silábica para conferir um determinado ritmo ao poema. Mas existem diversos outros. Por exemplo, no poema decassílabo, ou seja, no verso de 10 sílabas, é muito comum o uso das sílabas tônicas marcadas geralmente na terceira, na sexta e na 10ª, ou então tão somente na sexta e na 10ª. Então o poeta que escreve, tentando buscar determinado ritmo, ele media essa posição das tônicas e da quantidade silábica do verso, a depender do ritmo que ele quer alcançar. A poesia, em sua origem, tinha um caráter musical e, além de musical, também tinha um caráter oral. Ou seja, eram poucos os registros escritos do poema. E grandes poemas que chegaram até nós, na atualidade, foram passados por muito tempo pela tradição oral. E para que pudéssemos decorar poemas enormes como poemas de Homero, foi necessário construir estratégias que facilitassem as pessoas decorarem esses textos. E uma das estratégias, e que confere musicalidade e também ritmo ao poema, é a rima, que também é muito comum na poesia. E a rima facilita bastante essa passagem oral do texto poético. Conhecemos, em geral, a rima soante, que é um tipo de rima mais comum, que é aquela rima que, após a sílaba tônica, há uma correspondência, ou seja, combina, após a vogal tônica, com o final daquela outra palavra. Há uma correspondência, uma semelhança nesse som, nesse fonema. Mas há também outros tipos de rima. E essa rima mais comum, vamos ver alguns exemplos, que todos nós conhecemos já, que é a rima soante. Um exemplo aqui é animado com amado. Ou seja, depois da sílaba tônica há essa correspondência dos fonemas. Outro exemplo é anos com desenganos. Há totalmente correspondência entre esses dois fonemas. Mas há outros tipos de rima. Uma rima muito usada por João Cabral de Melo Neto é a rima toante, que é uma rima que não há correspondência total após a vogal tônica. Geralmente, nessa rima, há uma correspondência tão somente da última vogal tônica da palavra. Por exemplo, tormento com vertendo. Ou seja, a última vogal tônica é em. Nas duas há essa correspondência. No entanto, em tormento, termina com um fonema em tó. E em vertendo, um fonema em dó. Fogo e novo também é outro exemplo. Então, há essas diferenças de rima. Outro exemplo também é a rima atenuada, que há uma correspondência amenizada ou uma divergência parcial de sons. Temos aqui o exemplo de rádio com Arcádia. Vejam que a última sílaba tônica é A. Há essa correspondência. No entanto, em rádio, termina com a vogal O. Em Arcádia, terminamos a palavra com a vogal A. Boca e boa, não há a presença do fonema K. Então, há também esse outro tipo de rima. Há muitos outros,
No entanto, vamos nos deter a esses exemplos. Em tratados de versificação e em textos de autores que classificam as rimas, há geralmente mais classificações para as rimas. E algumas usadas são rima pobre, rima rica, rima exótica e rima figurada. Vamos ver só alguns exemplos desses tipos de classificação e entender o que elas são. A rima rica é a que geralmente os autores prezam dentro da poesia, que é aquela rima que combina palavras de classes gramaticais diferentes. Por exemplo, aqui, musas e andaluzas. Há um substantivo e um adjetivo. Ou seja, quando há palavras de classes gramaticais diferentes, é considerado uma rima rica. Uma rima pobre é quando há essa rima entre palavras da mesma classe gramatical, como em amor e dor, dois substantivos. Há também as rimas exóticas, que é quando se rima uma palavra de uma língua estrangeira com uma de nossa língua. Por exemplo, Jersey, que é um nome próprio, com rei. Jersey, rei. E há as rimas chamadas figuradas, que são aquelas rimas que rimam não necessariamente palavras, mas numerais. Por exemplo, 11 e bronze, quando 11 está escrito em algarismos romanos. Ou então quando rima uma letra com uma palavra, H e já. Para além dessas classificações de rima, há também uma outra classificação que diz respeito à posição que a rima ocupa. Ou seja, se o verso primeiro rima com o segundo, ela tem um nome. Se o verso segundo rima com o quarto, tem outro nome. São detalhes que são dispensáveis nesse momento, mas que nos cabe saber que há geralmente uma rima quando há um quarteto, uma rima entre o primeiro e o terceiro verso, entre o segundo e o quarto verso. Podemos observar no slide esses nomes que atribuímos a determinadas posições de rima. E para além dessa localização de um verso rimando com o outro, há também uma outra conotação da rima, que é a rima interna e a rima externa. Estamos habituados a observar em um poema a última palavra de um verso rimando com a última palavra de outro verso. Ou seja, essa é uma rima chamada externa. Mas há também uma outra variante de rima, que está no meio do verso ou no início do verso, chamada de rima interna, e aí também pode ser chamada de leonina, coroada, isso vai depender de outras questões mais detalhadas que não nos interessam. Mas nos interessa observar que há essa variação e nós podemos usar como estratégia rimar não só no final dos versos, mas também internamente. A primeira palavra rimando com a última de um segundo verso, e isso vai depender da construção, da criatividade de nós que estamos escrevendo. Estávamos falando até aqui do verso metrificado, ou seja, daquele que possui de maneira fixa uma contagem silábica. O poeta sistematicamente conta as sílabas dos versos de maneira que todos os versos possuam a mesma quantidade de sílabas poéticas. Mas há também uma expressão mais até, digamos, comum na poesia contemporânea, que é o verso livre, que é aquele que, de maneira geral, não atende a nenhuma regra. Mas vamos observar que não necessariamente podemos opor no sentido de o verso metrificado é aquele que atende regras, que possui uma norma padrão, e o verso livre é como você deseja fazer. Claro que nos dois você tem a liberdade de articular de acordo com sua criatividade, com o que você deseja escrever. Mas há também verso livre, se observarmos alguma estrutura, algum encadeamento que vamos observar em um poema de Manuel Bandeira, intitulado Poema do Beco. Que importa a paisagem, a glória, a baía, a linha do horizonte? O que vejo é o beco. Podemos dizer que no poema de Manuel Bandeira há uma ambiguidade entre forma e significado. Vejamos esse primeiro verso bastante grande, um verso bem extenso. Que importa a paisagem, a glória, a baía, a linha do horizonte. Ele vai encadeando nomes, encadeando determinados significantes que o tornam bastante horizontal. A paisagem é algo horizontal, a baía é algo horizontal. A linha do horizonte já é esse extenso, que está, de alguma forma, em ambíguo com o significado do verso.
porque todas essas coisas que ele elencou são coisas bastante extensas e horizontais, e é o que ele observa da janela. No entanto, o poeta volta os olhos para o que é estreito, e vejamos que o verso que simboliza o estreito também é estreito. Então há essa ambiguidade. O que vejo é o beco. O beco é algo estreito, e o verso que diz sobre o beco também é estreito. Então, ainda que seja um poema de forma livre, de verso livre, o poeta conseguiu construir essa ambiguidade entre a forma e o significado. Há um recurso na poesia que está tanto no verso metrificado quanto no verso livre, que é o chamado enjambement, ou encadeamento, enjambement em francês. Essa é uma estratégia que o poeta adota para que determinado sentido que ele constrói em um verso ultrapasse o próximo verso. Para entendermos isso, vamos ler um pequeno exemplo de Ruiz Pinheira Filho, que é um trecho do poema Canção Matinal. Nem triste, nem só, nem vã, é doce, cheira a goiaba e brilha como romã orvalhada. E ele caminha, o homem com passos de lã, para em nada perturbar a quietude da manhã. Podemos olhar graficamente que o sentido do último verso da primeira estrofe se conclui tão somente no primeiro verso da segunda estrofe. E brilha como romã, aí ele constrói esse corte, que é o chamado enjambement, ou então encadeamento, orvalhada. Então, observamos nesse exemplo que é uma estratégia que podemos usar e que alguns poetas preferem não usar, que é ultrapassar determinado sentido de um verso no próximo verso. Há também em poesia o chamado verso branco, que é aquele sem rima, também o chamado verso de pé quebrado, que é aquele sem métrica. Quando usamos essa nomenclatura verso branco e verso de pé quebrado, diz respeito à poesia metrificada, quando há dentro de um poema metrificado uma exceção, ou seja, um verso sem rima, chamamos de verso branco. Quando há dentro de uma poesia metrificada uma exceção, um verso sem métrica, verso de pé quebrado. Agora vamos ver exemplos de formas de poemas mais consagrados, ou seja, formas fixas, formas que na história da poesia foram consagradas de uma determinada forma. Um exemplo muito comum e que ocorre muito é o soneto, que é um poema que tem uma forma fixa em 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos, 2 quartetos e 2 tercetos. Então, o poeta que deseja escrever um soneto tem que seguir essa forma que é fixa. E há outros tipos de poema que também possuem forma fixa. Vamos ler um exemplo de soneto de Vinícius de Moraes, muito conhecido. Soneto de fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso e derramar meu pranto, ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Então, na forma fixa chamada soneto, há uma variedade de quantidade de sílabas, ou seja, pode existir no soneto versos de 10 sílabas, versos de 12, versos de 5, de 7, e por aí vai. Mas não pode haver uma variedade na quantidade de versos nas 4 estrofes. No soneto, há essa maneira fixa de se escrever. E vamos olhar outros exemplos de formas fixas. Temos aqui um exemplo de haikai, que é outra forma fixa, que em geral atende a uma regra que é a seguinte. Ele possui 3 versos, ou seja, tão somente uma estrofe, mas nessa estrofe, o primeiro verso, em geral, no haikai clássico, possui 5 sílabas poéticas, o segundo verso possui 7 e o terceiro também possui 5. Lembrando que o haikai é de origem do Oriente, ou seja, veio do Japão e se constituiu muito bem
na poesia de língua portuguesa. E temos vários poetas que escreveram essa forma fixa de maneira muito potente. Vamos observar esse exemplo de Alfrânio Peixoto. Opinião sobre modas. Observei um lírio. De fato, nem Salomão é tão bem vestido. E no haikai clássico de língua portuguesa, há essa forma de geralmente se rimar o primeiro verso com o terceiro. E também atender à questão de contagem silábica de 5, 7 e 5. Mas claro que o poeta pode escrever com outros tipos de versos e com outros tipos de rima, mas sempre atendendo a essa quantidade de versos na estrofe. Outro exemplo de forma fixa é um de origem mais popular, na poesia de expressão da cultura popular, que é o chamado galope à beira-mar, que geralmente é escrito por repentistas, por poetas que escrevem dessa maneira. Eu trouxe um exemplo de minha autoria, e o poema chamado Galope à beira-mar possui uma estrutura de uma estrofe, e essa estrofe, que é uma décima, possui 10 versos. Geralmente, ela é escrita com 11 sílabas poéticas em cada verso. E há também, de maneira rígida, a posição das sílabas tônicas, que em geral é na segunda, na quinta e na 11ª, para conferir um ritmo de galope à beira-mar, de um cavalo correndo na beira da praia. E também há, em geral, nessa expressão da poesia de maneira fixa, uma sistematicidade quanto às rimas. Geralmente, há essa marcação quanto às rimas, e podemos observar aí no final dos versos. Vou ler para vocês. Poeta. O filtro da rígida vida no mundo retém a brutal existência das horas e do sofrimento reinventa as auroras, da dor tira adubo pro texto fecundo. Aquele que expressa aforismo profundo, no duro existir que conduz ao fracasso, na língua edifica seu próspero espaço, da língua produz singular universo. Poeta que pena e trabalha no verso, forjando-se signo deste compasso. Além dessas formas que apresentei, o soneto, o haikai, o galope à beira-mar, existem muitas outras. Por exemplo, a ode, a canção, entre outras, que o tempo é curto para apresentar. Mas, para aqueles que desejam escrever de formas fixas, podemos pesquisar na internet, observar poemas que são consagrados dentro dessas formas. E o mais comum é o soneto, como já disse, e podemos, a partir da nossa criatividade, da nossa busca a esses tipos de poema, escrever da nossa forma também. No encontro anterior e nesse encontro, aprendemos algumas estratégias que conferem musicalidade e ritmo ao poema. A estratégia de rima, a estratégia de ritmo, a de contagem silábica, chamada métrica. E agora vamos colocar em prática esses conhecimentos. O desafio é, vamos escrever um poema, pode ser um poema de forma fixa, ou um poema que não seja de forma fixa, mas que atenda a uma métrica. Ou seja, você vai escolher entre aqueles diversos tipos de verso, um verso que lhe agrade, o decassílabo, a redondilha maior, a redondilha menor. E o desafio é escrever um pequeno poema e tentar contar as sílabas poéticas desse poema. É um exercício. Vamos colocar os nossos ouvidos poéticos em ação. Contar as sílabas poéticas daquele verso e lê-lo em voz alta para observar como ele soa, observar como o ritmo dele está encadeado e mexendo no poema, mexendo no texto até alcançar determinada quantidade de sílaba que você prezou por escrever. E vamos discutindo mais sobre isso no fórum. E esse é o desafio. O tema é livre, pode ter qualquer temática, mas devemos seguir essa forma fixa. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Até o próximo encontro.